Doenças respiratórias afetam gravemente a população de suínos, prejudicando a produção. Que doenças são essas e como evitar? Vamos ver agora na capacitação em suinocultura. Bom, vamos falar das doenças respiratórias, né? E é uma grave ocorrência dentro do plantel de suínos, levando a grandes perdas aí, de desempenho, principalmente. Então, dentro das ocorrências, né, nós temos as bacterianas, né, um caráter zoótico. Todas as granjas têm leitões portadores e de potenciais patógenos respiratórios. Os virais, a apresentação específica. O contato normalmente, né, o contágio através do contato nasal, a sua transmissão. Dentre as doenças bacterianas, nós temos as primárias que atingem a via respiratória, as secundárias por imunossupressão e as sistêmicas através da via hematógena. Nas primárias temos o Mycoplasma e a pneumônia, a Bordetella bronquicéptica e o Actinobacillus pleuropneumonia. As secundárias, né, pela Pasteurella multocida, Haemophilus parasus, Streptococcus suis e Mycoplasma iorrhines. As sistêmicas, né, por Actinobacillus suis, a Salmonella cholera suis. Nas doenças respiratórias, né, nós temos infecções múltiplas, né, formando aí o complexo das doenças respiratórias, onde mais de um agente está associado, né, na sua ocorrência. Aqui mostrando um quadro pelos diferentes agentes e os setores onde que cada um tem maior sítio de preleção para representar o problema sanitário. Nós vamos falar um pouco agora da pneumonia zoótica. O agente causador é o Mycoplasma e a pneumônia. A transmissão é de suíno para suíno, né, o contato físico de cada um. Os principais sintomas são a tosse seca e queda do desempenho. A prevenção, principalmente através de vacinas, o tratamento com a medicação via oral ou até injetáveis, usando aí antimicrobianos. A tosse ocorre em média 4 semanas após o rebanho ser infectado. A soroconversão em média de 10 a 14 dias após a observação da tosse. A tosse e as soroconversões são bons indicadores no momento da infecção. O problema principal é o problema respiratório, na pneumonia zoótica, né? Ele leva uma alta morbidade e uma baixa mortalidade dos animais. A virulência, né, varia dependendo das cepas que acometem os suínos, né, e levando ao grau de infecção dos animais. Aqui mostrando uma fase inicial da infecção, de 7 a 28 dias pós-infecção, tá? Uma lesão inicial do pulmão. Aqui, de novo, com 7 a 28 dias. Lembrando que o pulmão na coloração normal, né, ele se apresenta róseo a esbranquiçado, né, e nós temos aqui uma alteração da sua característica na pneumonia, levando uma área semelhante ao fígado. É a forma mais fácil da gente identificar na necrópsia, né? O aspecto do pulmão fica muito semelhante ao fígado. Então a gente fala aí, são áreas de hepatização pulmonar. Aqui mostrando com 29 a 50 dias pós-infecção. Aqui com 51 a 90 dias pós-infecção, já mostrando aí o início de regressão, né, e consolidação da lesão. Aqui de novo, 51 a 90 dias. Aqui mostrando já uma regressão drástica da área lesionada, em torno aí também com 51 a 90 dias. Né? E as infecções experimentais, né, demoram 14 dias para a sua ocorrência e a soroconversão entre 2 a 3 semanas. As infecções a campo, né, normalmente é em torno de 5 semanas para a soroconversão e após 9 semanas todo o plantel está infectado com o agente, quando a granja era livre anteriormente. Com 10 semanas nós temos o final dos sintomas, de 8 a 12 semanas as lesões pulmonares também. O acometimento aí principalmente nos lobos apicais e cardíacos e o intermediário.
a amônia entra como fator predisponente e causa secundária da ocorrência do micoplasma e facilitador da ocorrência do micoplasma e o pneumonia. O que acontece no trato respiratório superior, né? O ar é inspirado, né? E nós temos mecanismos de defesa que são os cílios, né? Então ele é filtrado de poeira e outras partículas, sofre o seu aquecimento e a umidificação e entra no pulmão para fazer a troca gasosa, levando oxigenação para o sangue dos animais. O micoplasma coloniza esse epitélio e causa a lesão total do epitélio. Então ele destrói o mecanismo de proteção e com isso os animais têm mais facilidade de ingestão de partículas e levar a infecção dentro do pulmão. Aqui mostrando que o micoplasma abre portas para as infecções secundárias, né, levando uma supressão imunológica e um facilitador de ocorrência de outras doenças como Bordetella, Pasteurella, o APP, Streptococcus, Cicorvírus e até a Pierce. Aqui mostrando que principalmente a matriz é a fonte principal de infecção dos leitões. As doenças respiratórias, né? O micoplasma e o pneumonia tem grande prevalência aí nos animais de terminação, né? E os leitões desmamados são a fase crucial para a determinação do grau de infestação desse plantel. Essa correlação é estatisticamente significativa. Então, se a gente observar aqui, o micoplasma, né, principalmente tem maior acometimento nas fases de lactação. Quando a gente compara aí os circovírus, né, nós temos uma maior ocorrência nos animais de terminação. Então, o animal contamina na maternidade e dissemina isso ao longo de todo o ciclo de produção do mesmo. A prevalência aí vai de 2,5% a 51% dos animais, né, ao desmame contaminados. O grau de infecção em leitões independe do título de anticorpos da mãe. A maior prevalência de micoplasma é em filhos de leitoa, tá, se comparado com as matrizes mais velhas. As estratégias de redução, né, da prevalência é reduzir a prevalência no plantel de reprodução, a estabilidade imunológica, realizar a vacinação da reposição do plantel, prevalecer aí a imunidade dos leitões, realizando manejo de colosso, vacinação e a idade, adequando aí a idade de desmama dos mesmos. A pleuropneumonia, o agente é o Actinobacillus pleuropneumonia, e nós temos aí como os principais sorotipos, né, o 3, o 5 e o 7. A transmissão também suíno-suíno, né, por via aerógena. Os principais sintomas: anorexia, prostração e dispneia. A prevenção com vacinações nos leitões de creche. O tratamento através da medicação oral e a erradicação com a repopulação de animais livres dentro do plantel. Aí mostrando uma lesão de pleuropneumonia, né, com áreas de necrose, né, e formação de abscessos ao corte, né, a gente observa a ocorrência aí de abscessos e áreas de necrose no pulmão, podendo ter aderência também nas costelas. A doença de Glasser, né, é causada pelo Haemophilus parasuis, sorotipos predisponentes aí é o 1, 4, 5 e 12. A transmissão através de aerosóis. Principais sintomas é um curso súbito, rápido, né, associado ao estresse do animal. Normalmente é uma doença que acomete a fase de transferência dos animais ou qualquer outro manejo estressante que ocorra dentro do setor. A prevenção nós podemos fazer com a vacinação em porcas ou leitões ou os leitões, né, o tratamento através de medicação via oral, e ela se agravou aí após a ocorrência da circovirose. Então, na doença de Glasser, nós temos aí um alto grau de acometimento do coração, né, levando aí a pericardite, né, o coração aderido ao pericárdio, com grande quantidade de fibrina. Da mesma forma, aderência e presença de líquido, a aderência do pulmão na costela e grande presença de líquido na cavidade torácica. Aqui mostrando também um alto grau de fibrina na cavidade abdominal.
Falando um pouco aí da rinite atrófica, né? O causador principalmente são as associações da Pasteurella multocida tipo A ou D, né? E com a Bordetella bronquicéptica. A transmissão suíno-suíno e através de aerosóis. Os sintomas são espirros, secreção nasal e ocular, desvio de septo, a prevenção através da vacinação das porcas e também dos leitões. Medicação via oral e a erradicação através da repopulação com animais livres. Quando a gente procede aí o corte ao abate, né, e avaliação dos cornetos dos animais, né, dos suínos, nós temos aí os cornetos ventrais e os cornetos dorsais. Aqui mostra uma estrutura íntegra, né, do corneto, e ele é responsável por filtrar e aquecer uma das barreiras, né, de filtragem e aquecimento do ar que é inalado pelo suíno. Quando a doença da rinite atrófica, né, leva a uma reabsorção desses cornetos e a abertura da cavidade, né? Então, com a destruição dos cornetos, né, o animal fica exposto a uma aspiração de material contaminante do ambiente, seja poeira, seja material fecal, seja água contaminada, enfim, toda forma que pode levar à lesão do trato respiratório aí. A rinite atrófica, né, com a reabsorção dos cornetos, também leva a reabsorção e desvio do septo nasal. Então, há um enfraquecimento da estrutura óssea, né, e quando há reabsorção óssea do conteúdo, né, da estrutura do leitão, do focinho do leitão, há uma substituição por tecido fibroso. E essa substituição por tecido fibroso leva a um desvio do septo, que a gente vai mostrar à frente aqui. Então aqui a destruição maior, né, em um grau mais avançado do corneto. Aqui uma destruição com desvio lateral do septo. Aqui uma destruição completa do septo, do corneto. Bom, as lesões da doença de pasteurelose, né, pneumônica, têm aumentado a sua ocorrência e o impacto no Brasil. E é principalmente causada pelo sorotipo A, mas casos esporádicos causados também pelo sorotipo D têm ocorrido, né? Podem ser ou não toxigênicas. No Brasil, a predominância é do sorotipo A, segundo o professor José Lúcio. O tipo A é o agente compilador aí dos processos pneumônicos em 98% dos casos, e o tipo D, envolvimento recente aí entre 30% e 35%. A Pasteurella multocida é um agente comensal da nasofaringe dos animais, aparentemente sadios, né? O patógeno primário ou secundário em várias espécies animais. É um habitante normal da cavidade nasal. O agente etiológico da rinite atrófica progressiva são as cepas toxigênicas do tipo D. As pneumonias e pleurites no final de recria e terminação são as principais ocorrências da doença. As formas de apresentação são agudas, né, com a mortalidade variando aí entre 5% a 40%, subaguda levando a pleurite, né, do pulmão, crônica com tosse, a apresentação entre 10 a 16 semanas, geralmente com continuação da exacerbação do micoplasma como agente primário. A pleurite, né, prevalência aí no Rio Grande do Sul de animais examinados em torno de 5 mil, quase 6 mil animais em 4 frigoríficos nesse trabalho, nós tínhamos aí uma lesão em torno de 1,87%. A Pasteurella multocida foi isolada em 59 dessas 112 amostras, né, um total de 52% dos causadores, né. Outras bactérias em torno de 7%, o Actinobacillus pleuropneumoniae e o Streptococcus suis, né, associados. A Pasteurella multocida tipo capsular A em 91% dos casos e a tipo D apenas 8%. Aqui mostrando o grau de pneumonia por Pasteurella, né? Aí nós temos um elevado grau de acometimento da área pulmonar, né? Nós temos aí apenas poucas áreas sobraram íntegras aí para poder fazer as trocas de oxigenação, e aí isso mostra para a gente um alto grau de possibilidade de mortalidade desse animal. Aqui mostrando uma ocorrência muito semelhante com a lesão de micoplasma. Normalmente ao corte, né, e avaliação, nós temos aí áreas de necrose com presença de conteúdo inflamatório.
Aqui também a observação de conteúdo inflamatório, né, presença de pus na cavidade torácica, levando em alguns casos aí a pericardite também e aderência nas costelas, um alto grau de pleurite, né, e de pericardite do coração. Bom, a gente falando um pouco sobre a circovirose, é uma doença que ocorre nos plantéis atuais. Nós temos relatos aí desde 1990, né, com refugagem na creche. No Brasil foi introduzida, na verdade, foi-se diagnosticado e observou a sua prevalência aí em problemas a partir de 2001. Né? E a circovirose é caracterizada por uma constelação de sintomas, né? Incluindo perdas de peso progressiva, diarreia, pneumonia, palidez e icterícia com mortalidade variável e normalmente alta dentro do plantel. O vírus na granja tem pouca relevância, né? A repercussão clínica dele é que é importante, né? A ocorrência da circovirose é que é importante. A maioria do plantel hoje é positiva para o vírus do circovírus, mas nem todas as granjas manifestam o sintoma da doença, né? A circovirose. O problema, né, é que tudo de ruim na granja ficou associado à circovirose, né? Passou a ser circovirose. Refugos sempre ocorreram, né? Nova é a forma epidêmica da doença. Ela pode levar aí a síndrome da refugagem multissistêmica, né? Ou a síndrome da dermatite e nefropatia. Há algumas associações de pneumonias com circovirose e há também enterites associadas ao circovírus. As pneumonias associadas ao circovírus, né, podem ter aí os outros agentes causadores também, como forma primária da doença ou até mesmo secundária após o acometimento do circovírus. Então, aqui levando todo o grau, né, de problemas já mostrados anteriormente. Uma associação muito comum, né, é a pneumonia intersticial do pulmão. O aspecto que o pulmão se transforma é como se a gente estivesse olhando a Amazônia por cima, né? A gente consegue individualizar os lobos pulmonares, né? E a gente observa como se fossem os rios da Amazônia. Então, é um quadro bem característico de avaliação pelo colaborador no dia a dia. As enterites aí associadas ao circovírus, né? Nós temos as ocorrências e em 2005 mostrou 75% sem identificação, podendo ser associado à ocorrência de circovirose. Então, normalmente as fezes são moles, né? Com a presença de diarreias, né? E fezes moles como sintomatologia. Nós temos aí uma refugagem severa dos animais, uma perda de eletrólitos e bastante água, bastante líquido, a incapacidade aí de absorção de nutrientes, então os animais ficam bastante debilitados. Aqui levando a uma grande desuniformidade, né, entre o lote. Aqui mostrando a síndrome da nefropatia, né, causada pelo circovírus, mostrando lesões de pele, né, a lesão do rim na necrópsia. O rim apresentando áreas aí esbranquiçadas, né, com alteração. Aqui mostrando também a possibilidade de ocorrência de úlceras gástricas associadas ao circovírus. Normalmente os linfonodos mesentéricos estão bastante aumentados de volume, dificultando aí a drenagem dos nutrientes, né? E com isso fazendo uma diarreia secretória no trato gastrointestinal. O impacto da doença é variável, né? As medidas de controle reduzem bastante a mortalidade, né? E os índices normalmente não voltam à sua normalidade do que existia antes da doença. O relaxamento nas medidas de controle nos permitem bastante recidivas das doenças. O impacto econômico, né? Aumento na mortalidade, redução do ganho de peso, piora na conversão alimentar, desuniformidade e refugagem do lote e aumento no custo com medicamentos. Mostrando aqui novamente a desuniformidade do lote. Aqui animais de variados tamanhos, né, com ocorrência da doença.
Um fator principal, gente, quando a gente fala em doença de suínos, é identificar dentro do lote os animais que estão doentes e proceder à correta medicação frente ao sintoma clínico que o animal está apresentando. Nós devemos aí escolher a forma correta, o método correto de aplicação da medicação, o uso das vacinações e fazer a medição dos seus resultados e qual que é a perspectiva que aquele tratamento vai nos proceder frente ao trabalho. Os circovírus, essa opinião aqui nos Estados Unidos, as vacinas de circovírus, elas têm ajudado tremendamente no controle da doença. Em 95% ou mais dos animais nos Estados Unidos são vacinados para o agente do circovírus. Bom, a vacinação contra o circovírus, é uma vacina que comumente a gente não retira dos plantéis afetados, porque a reincidiva da doença nos traz grandes prejuízos frente à economia do período que a gente ficou sem vacinação. Nós temos um grande grau de desuniformidade e perda de peso, então é uma vacinação, é uma doença que vale bastante, o retorno sobre o investimento feito na prevenção, ele é bem efetivo. Como medidas de controle dos problemas sanitários, nós devemos fazer a avaliação da situação em cada setor, o período que ocorre o aumento de mortalidade e as possíveis causas, fazer a investigação das causas da ocorrência. Principais lições para os nossos sistemas de produção: observar sempre a qualidade da matéria-prima, a estabilidade imunológica do plantel, favorecer bastante aí, desde a maternidade, a ingestão de colostro dos animais e o correto programa vacinal nos leitões. A ambiência adequada nos sistemas de produção, o manejo e seus procedimentos de alojamento, arraçoamento, a correta observação das doenças, atender o fluxo adequado das instalações e realizar um planejamento correto das reposições, a fim de evitar grandes entradas de leitoas para causar a desestabilização imunológica do plantel. E atentar sempre à biossegurança. A interação entre todos esses segmentos é que vão nos levar ao sucesso na prevenção de doenças. Então, a qualidade do programa de biossegurança, nem sempre é o que parece, Então, a gente deve observar bem as ocorrências, para a gente tomar as medidas corretas, escolher as ferramentas adequadas, para evitar que esse tipo de problema, o aumento da mortalidade no plantel, seja um fator de prejuízo econômico ao mesmo. Então, fatores predisponentes, é muito frequente nos frustrarmos as nossas expectativas, com muitas das medidas tradicionais de controle, tais como vacinas e antibióticos para prevenção e tratamento, quando elas são associadas, quando elas são aplicadas de forma isolada. Nós devemos ter o conjunto associado das medidas de controle para que a gente seja efetivo na prevenção das doenças, Como conclusões, atitudes isoladas normalmente não resolvem nossos problemas sanitários. E muitas vezes a gente posterga a resolução do problema. A interação entre as diferentes áreas do conhecimento é o único caminho para a crescente complexidade dos problemas sanitários. Ferramentas simples, como manejo de colostro e respeito ao fluxo de produção, são decisivos no controle e na melhoria da sanidade. Então, a gente deve escolher corretamente, a ferramenta para cada tipo de problema, para cada tipo de situação, A aplicação do conhecimento técnico gerado, e observar o senso crítico, na hora da gente escolher a ferramenta mais adequada. Gostaria de agradecer a vocês, Nós vimos nessa aula as principais doenças que acometem os rebanhos suinícolas, no Brasil e no mundo. De uma forma bem sucinta, a gente tentou passar algumas observações, alguns sintomas clínicos das mesmas e algumas formas de prevenção. É importante a participação de toda a cadeia, e a associação, principalmente com os médicos veterinários, na resolução, nas tomadas de decisão para a resolução dos problemas sanitários. Eu gostaria de agradecer a todos, pela participação na aula e nos vemos numa outra oportunidade.